Olá, seja bem-vindo ao Gente que Faz, o podcast que traz grandes histórias toda segunda-feira para vocês que acompanham aqui a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que esses empresários movimentam o setor aqui, trazendo sempre experiências incríveis. Hoje nós vamos falar da CDL Jovem. Vamos contar como é que está a participação deles, a ação, tudo que eles têm movimentado durante os anos aqui nessa grande instituição. Portanto, chega mais para cá, aproveita, aperta o sininho da nossa CDL aqui para você poder receber em primeira mão todos os nossos conteúdos. Então, aperta o sininho e aproveita também, um convite para compartilhar esse conteúdo para todos os amigos, amantes aqui das histórias e de tudo que acontece dentro da Câmara dos Dirigentes Lojistas, tudo que acontece no nosso setor que mais cresce no Brasil e é claro que faz a nossa economia crescer muito mais. Você é meu convidado e também temos dois convidados especiais aqui. João Pedro Guimarães da Silveira, empresário, proprietário da JW Máquinas e coordenador-geral da CDL Jovem aqui do DF. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, boa noite. Muito bom, e eu quero também receber aqui o Rafael Paganini Picanso, que é empresário, CEO da P2P Inteligência e diretor nacional também da CDLs Jovem. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês, uma boa noite para todos. João, vamos começar então falando por você. Como é que veio essa vontade, essa iniciativa de coordenar os jovens dentro da CDL? É um grande desafio, né? Não é fácil. Eu faço parte do movimento desde 2019, então já se vão 5 anos. Eu comecei e sempre tive a curiosidade, sempre cresci numa família empreendedora, meu bisavô empreendedor, meu avô empreendedor, meu pai, e eu acho minha mãe também, e acho que veio de sangue. Sempre tive essa vontade de empreender, todo mundo do comércio. Então cresci próximo à Câmara de Dirigentes Lojistas. Meu pai sempre foi um grande entusiasta do movimento, do associativismo, então sempre participou aqui, sempre foi voluntário. E cresci vendo, então cresci admirando, cresci observando, e assim que eu fiz 18 anos, eu falei, quero participar. Então, em 2019, eu trabalhava com investimentos, não trabalhava no comércio, e comecei a frequentar como um mero convidado ali, vinha, via como é que era, participava de um outro evento, e com o tempo fui pegando gosto, fui assumindo cargos, então saí de convidado para coordenador financeiro, vice-coordenador, e agora, em julho desse ano, para coordenador geral. Isso é muito bacana, né? Que a gente observa aqui, Rafael, essa vontade que o jovem tem de empreender. Você vê a história do nosso amigo aqui, que desde criança já via a movimentação do pai, da mãe, a família com sangue empreendedor. Com você, aconteceu da mesma forma também? Teve essas referências? Com certeza, eu acho que a história do João Pedro é parecida com a minha. Meu pai também já foi diretor da casa. Em 2003, ele me trouxe até aqui a CDL Jovem e falou, temos outros filhos de empresários que frequentam uma câmara, eles conversam sobre empresas, eles se divertem, eles são pessoas legais e você deve conhecê-los. Eu vim para cá com um pouco de desconfiança, né? Porque quando a propaganda é demais, a gente fica meio desconfiado. Mas mesmo assim eu fiquei surpreso. Na época eu fazia direito, eu estava iniciando o empreendedorismo. E quem faz direito em Brasília sabe que muitos dos nossos colegas são formados para fazer um concurso público, fazer uma jornada pública, que é interessante também. Mas eu tinha essa coceira de fazer, né, acontecer empresarialmente, via também os meus pais empreendendo e eu tinha essa vontade. Então, eu vim para cá não com tantas expectativas e eu acabei que me encontrei num grupo de jovens empresários, pessoas que já estavam mais tempo na CDL Jovem, que me acolheram e me mostraram como é empreender, quais são as jornadas que eles tiveram, como é que foi o caminho deles empresarialmente, se tiveram sucesso, como é que tiveram sucesso, quais foram os percalços e principalmente, né, eu até brinco bastante com o João, quando a gente fala com jovens empresários, eles querem passar conhecimento para que as pessoas que estejam entrando no movimento tenham mais facilidade. Então, a gente não tem essa vergonha de falar, opa, tivemos um probleminha aqui e resolvemos dessa forma, né? Então, a gente compartilha muito das experiências para que a gente consiga se desenvolver. E desenvolvimento é esse network, né? Esse contato, a gente ouvir bastante os outros. E aqui a gente ouve bastante.
E não só da jovem, como também o corpo executivo, né, os diretores, os presidentes que passam por essa casa aqui, são pessoas que agregam muito nas nossas vidas com as suas experiências. Então, eu tive uma oportunidade imensa, né, de poder aprender, né, e daí que nem o João, né, eu entrei timidamente, fui presidente da CDL Jovem aqui do Distrito Federal durante 2 mandatos, e daí eu virei um dos coordenadores nacionais, né, representando o Distrito Federal, e depois agora eu sou o diretor nacional, né, da CDL Jovens, num trabalho que eu faço de poder, né, compartilhar essas experiências e levar esse nosso movimento empreendedor para todos os lugares do Brasil. Dentro da minha trajetória aqui na CDL Jovem do DF, fui presidente durante 2 oportunidades, daí eu me tornei um dos coordenadores representando o Distrito Federal na CNDL, da CNDL Jovem Nacional, e hoje eu estou no mandato, né, como coordenador nacional, na função de diretoria, fazendo que a gente possa replicar essas experiências que eu tive no DF, experiências que tenho em outros lugares por todo o Brasil. Ô, João Pedro, como é que é trazer esse empresário mais jovem para poder participar também aqui no Distrito Federal? A gente percebe que vocês têm uma grande movimentação e aquela vontade, né, aquele desejo de estar fazendo acontecer, né? Como o Rafa comentou, em Brasília a gente, muitas vezes ali no período de faculdade, de escola, a gente é muito direcionado para o funcionalismo público. E tem pessoas, existem perfis e perfis. Por exemplo, como nós somos perfis plenamente empreendedores. E falta esse apoio para a juventude. Então, um jovem de 18 anos, 19 anos, 25 anos, que quer abrir um CNPJ e que muitas vezes veio de uma família de funcionários públicos, ele não entende, ele não tem base, ele não sabe para quem pedir ajuda. Então, a CDL Jovem, ela traz muito disso. Não é só estar aqui fazendo networking, é aprender, é ensinar. Então, para o jovem empresário, a CDL Jovem acaba virando uma família. Porque a pessoa vem para cá para conhecer outras pessoas, para entender de outros negócios, outros modelos de negócios, outras oportunidades para aprender e para ensinar. E todo mundo tem conteúdo para aprender e para ensinar. E o ato de transferir conhecimento é muito importante, né? Porque vocês têm a questão da experiência jovem, já com um bom tempo aí, aliada também à experiência de quem já fez. E eles estão aqui dentro da CDL. Então, há essa troca de Sim, experiência. a gente tem um apoio muito grande da CDL Master, então os diretores da casa apoiam muito a gente. Então a gente tem essa proximidade, a gente tem a proximidade de CDL Jovem com CDL Jovem com CDL Master e CDL Jovem DF com outras CDL Jovens. Então, hoje, às vezes, eu preciso de resolver alguma coisa em outro estado. Não tem forma mais fácil. Tenho vários amigos de CDL Jovens de outros estados que a gente conhece em convenções, conhece em reuniões nacionais, que facilitam muitas coisas, abrem muitas portas. Então, a CDL Jovem, ela não é só uma coisa local. Ela te abre portas a nível nacional. Rafael, e como é que é coordenar isso em nível Brasil? Porque a gente sabe, né, que vários estados têm as suas características culturais, têm os seus comportamentos locais, e até mesmo entender como é que o setor do varejo funciona dentro das características culturais. Como é que identificar isso e trazer o jovem empresário para dentro? Essa é uma ótima pergunta, Marcelo. Isso que o João falou é fato, né? Uma vez na CDL Jovem do DF, ou na CDL Jovem de Belo Horizonte, ou de Florianópolis, uma vez que você está conectado nesse ecossistema, você tem as portas abertas por todo o Brasil. Então, se eu chego numa cidade desconhecida e eu preciso de uma rede de apoio, eu entro em contato com alguém da CDL Jovem. Mesmo que eu nunca tenha falado, essa pessoa vai me receber bem, vai abrir as portas, então vai ambientar a gente. Isso é uma vantagem muito grande. O meu trabalho específico hoje na CDL Jovem Nacional junto com os nossos coordenadores estaduais, os nossos presidentes, a gente poder fortalecer essa rede cada vez mais, conectar todo mundo. Hoje nós temos 30 mil jovens em CDL Jovens em todo o Brasil, então desde do Amazonas, de Boa Vista, até o Rio Grande do Sul, temos jovens espalhados por todo o Brasil. E o meu trabalho, junto com os coordenadores, é que essa rede ela se comunique, que a gente pegue os melhores projetos que são feitos não só aqui como em outros estados e a gente possa replicar. Para quando uma pessoa ela tiver num cargo da CDL Jovem ou for uma presidente de CDL Jovem, coordenador de CDL Jovem, ela já tenha essas melhores experiências, melhores práticas que já foram testadas em outras localidades e possa levar até a localidade, até o município dela. Então, a gente não quer apenas ter 30 ou 40 mil jovens, a gente quer que esses jovens estejam conectados,
que eles tenham os melhores projetos, que eles se desenvolvam, que a nossa rede se fortaleça. Então, basicamente, o meu trabalho é esse. Hoje a gente tem reuniões por todo o Brasil, isso é importante falar. Da mesma maneira que a gente tem várias localidades, a gente quer entender as CDLs executivas, as CDLs mães que estão nessa localidade, como é que são essas CDLs, quais são os trabalhos feitos. Então, a gente faz uma rotatividade. Por ano, a gente fazemos 5 reuniões, cada uma das reuniões acontece numa CDL. A gente iniciou no Rio Grande do Sul, tivemos há pouco em Balneário Camboriú, e a nossa última reunião do ano vai acontecer aqui no Distrito Federal. Quando viemos com todos os coordenadores, que são de todos os estados, a gente vai entender aqui a casa, vamos visitar a CDLDF, vamos visitar as empresas locais e vamos voltar para os nossos municípios com bagagem para a gente poder disseminar as melhores informações nos demais coordenadores. João Pedro, essa troca de experiência que o Rafael estava falando aqui, cada estado ter a sua atração cultural, ter a sua forma de produzir ações da CDL, ajuda bastante também aqui o Distrito Federal quando vocês colocam os projetos em ação? Ajuda. Quando a gente faz um projeto, a CDL Jovem vai lançar um novo projeto. A primeira coisa que a gente faz é entender a nível Brasil se tem algum outro projeto que a gente possa replicar. Porque quando tem um projeto que funciona e ele é bem organizado, com processos bem definidos em outro estado, fica muito mais fácil trazer para cá, porque a receita de bolo já está pronta. É só replicar. Então, olhamos para fora, vimos alguma coisa que nos agrada, vamos trazer para dentro, vamos replicar aqui. Porque o pessoal já fez isso. E o associativismo tem disso. Todo mundo junto para um bem maior. A gente está aqui para aprender, está aqui para ensinar. Então, vamos se juntar, é o que o Rafa fala. Quando a gente está na CDL nacional, são vários coordenadores estaduais, dezenas, centenas de CDLs no Brasil, facilita muito o nosso dia a dia, porque a gente tem essa rede de apoio muito grande, cada dia maior, e que a gente consegue otimizar o nosso tempo, fazer as coisas das melhores formas possíveis e agradar o associado. E o que tem de característica mais importante que vocês estão executando hoje aqui no Distrito Federal que tem chamado a atenção dos jovens? Eu acho que o nosso maior projeto, não só a nível DF, mas a nível nacional, é de livro de impostos. Esse é um evento anual, ocorre uma vez por ano, geralmente ali no final de maio, e é um evento que ocorre em todas as CDL jovens do Brasil, que a gente vem demonstrando, é um protesto contra a complexa e alta carga tributária do nosso país. Então, acho que esse hoje é o nosso projeto de maior porte, porque não só no DF, é um projeto que ocorre em todo o Brasil. Rafael, é um grande desafio, né? Quando se fala de reforma tributária e a gente passando por esses momentos, foi aprovada a primeira parte agora, estão tentando ver se aprova a segunda parte, aí vem as eleições e no meio de tudo isso o empresário fica ali, olhando, né, para ver o que tem de melhor, né? É complicado. Hoje é uma grande bandeira o Dia Livre de Impostos, que a CDL Jovem está liderando, né, a nível nacional. É o principal projeto do sistema todo e a gente tem uma responsabilidade grande. O João falou, né, hoje é uma grande responsabilidade, está na mão dele ter que executar, mas antigamente não era assim, né? Nós tínhamos o Dia Livre de Impostos acontecendo em Belo Horizonte, depois em Brasília, e as campanhas elas não se comunicavam. Cada campanha defendia uma coisa, tinha uma logomarca, era diverso. Então, no nosso trabalho nacional, a gente unificou, né, todos os parâmetros do que a gente pleiteia a nível de campanha, todas as nossas logomarcas, fechamos num grande pacote para que todo mundo que quiser fazer o DLI em todo o Brasil possa ter mais facilidade. Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente fez. O segundo trabalho é essa questão da conscientização tributária. O pessoal fala, não, mas vocês fazem a campanha do posto, né, que nem o João faz aqui, coloca o dinossauro todo ano, faz aquela bagunça, aparece na Rede Globo e tal. Mas para onde que vocês querem chegar? E daí, por nós sermos associativistas, temos um sistema federatício, né? Nós temos aqui a CDL, temos as federações, quando a gente fala de Estado, e a CNDL, a gente consegue pegar os nossos pleitos como empresários e nos fazer representar a nível de Congresso Nacional. Então, hoje o DLI ele começou numa brincadeira, que é uma brincadeira séria, para demonstrar conscientização, mas a gente tem um acompanhamento legislativo. A gente tem um setor, né, de relações institucionais governamentais que faz um trabalho ativo hoje no Congresso Nacional para entender as propostas que estão sendo discutidas com relação à reforma tributária e, no final das contas, defender de uma maneira correta os nossos interesses como empresários, né, das câmaras de dirigentes lojistas de todo o Brasil. Então, além de fazer o DLI, o pessoal que está no Congresso sabe assim, pô, quem está fazendo esse barulho todo o Brasil?
Opa, são as CDL jovens, são as CDLs, é o sistema CNDL. Então, vamos dar atenção para o que eles defendem, o que eles estão pleiteando. Se essa simplificação tributária ela está de acordo com o que o empresário associado nosso precisa, se não está, né? Quais são os setores que estão sendo beneficiados, aqueles que às vezes precisam de uma atenção maior. Então, acabou que se tornou uma campanha que não tinha uma finalidade e ela passou a ter uma finalidade muito clara. E a finalidade muito clara é que a gente se faça, através dos nossos representantes, sermos ouvidos nas nossas propostas. E quando isso acontece, né, João Pedro, é muito importante essa conexão do que está se discutindo nacionalmente e o que acontece aqui em Brasília, porque a responsabilidade para você, imagino que seja maior. Vocês estão aqui, aí tem a Câmara Legislativa, aí você tem a Câmara Federal, você tem o Senado, tem que estar conversando com todos esses setores aí para fazer a política do varejo acontecer. E aí, quando chega a responsabilidade para você aqui, tem que levar toda a galera para lá para eles entenderem como funciona o sistema também, né? Exato. No de livre de impostos, a gente quer ser visto, né? Então, a gente tem movimentações que trazem a população, traz essa conscientização para a população. Toda essa parte mais burocrática, a CNDL vai lidando, e a gente, como CDL jovem, a gente traz justamente isso. A gente vai para a rodoviária, a gente tem um dado grande assim, com vários produtos e percentuais de impostos. A gente coloca o pessoal para jogar e cai, por exemplo, na cachaça, 81% de imposto. A gente dá uma caixa de bis com 20 unidades, a pessoa tira 16 bis e coloca na urna como imposto e fica com 4. Por exemplo, esse é um exemplo. A população sente isso no bolso quando ela vê isso. Mas ela só enxerga quando é feito dessa forma, né? E assim, vamos lá, é um valor aproximado. Mas quando a pessoa ganha uma caixa de bis, de biscoito, e deposita quase tudo numa urna de imposto, ela começa a entender o que é o dia a dia dela, que ela nunca parou para pensar, que ela nunca foi informada, que nunca chegou para ela. Então a gente vem muito com essa pegada de conscientização. A gente não está falando que não tem que ter imposto, que imposto é ruim. A gente só quer uma carga justa, uma carga tributária correta, justa, mais eficiente possível. Então a gente, da CDL Jovem, vem muito com essa pegada de conscientizar. Então aqui em Brasília a gente faz um posto de gasolina na Asa Norte, faz uma fila quilométrica. Por quê? Porque todo mundo está ali para participar de um protesto, para ver como que o imposto ele pesa no nosso dia a dia. E é um dia de protesto que a gente se une. Então, a gente se une aqui em Brasília, Belo Horizonte se une, Fortaleza, Florianópolis, São Paulo, e isso dá força para o movimento. É uma ação nacional que, de uma certa forma, vocês estão buscando essa briga, entre aspas, para diminuir os impostos, mas, por outro lado, a população também entender o quanto que ela paga de imposto, né? Porque a gente tem que ter a população do nosso lado. Então, como é que a pessoa vai entender o que você está falando se você só conversa com termos técnicos difíceis? Vamos colocar isso no dia a dia, vamos colocar na prática. Olha aqui a diferença, como é que é. Aí a pessoa entende e você vê, é nítido a reação da pessoa quando ela entende o que é a carga tributária, como que funciona, o retorno que ela tem. Acho interessante que o João falou que, por exemplo, ele faz essa ação educacional que ele tem um dado e mostra os percentuais e a caixa de bis recolhe o bis que é o do imposto. E você sabe que dá tanta briga que as pessoas ficam indignadas de terem, às vezes, 20 e ficarem 4 ou 5. Imagina que elas, quando forem comprar um celular, e o celular é R$2.000, e elas soubessem que R$1.000 está indo de impostos para o governo. Só de imposto, né? Somente de imposto. Então, se briga por bis, imagina se, né, a partir do momento que você está conscientizado e você sabe que a carga representa, às vezes, metade, estou falando de eletrônico, o tanto que a gente fica indignado. E a gente quer levar essa indignação. E a responsabilidade nossa como CDL Jovem é que a gente faz a bagunça, mas essa questão do RIG, né, dos interesses, não é da CDL Jovem, é de toda a CDL, né? A CDL-DF, com as federações, com o sistema, né? Eles fazem a estratégia junto com todos os associados para a gente poder defender aquilo que é o consenso, que é o meio comum nosso. E como é que é essa mobilização? Como é que vocês conseguem fazer com que o jovem realmente empresário desse setor, ele venha, ele participe e ele saiba de uma coisa, que é a questão da responsabilidade social, que também está dentro dele, né? É legal, Marcelo. Eu acho que o empresário da CDL Jovem, ele vem naturalmente, porque ele já é empresário, ele é um empreendedor.
ele está pagando um imposto sobre o produto ou sobre o serviço, ele já tem noção da mordida. E se ele pudesse, ele teria um imposto menor, porque tendo um imposto menor, o produto, o serviço, custa menos. Mais pessoas consumiriam, né? A empresa giraria mais, empregaria mais pessoas que também teriam dinheiro para poder consumir. Então, seria um ciclo virtuoso, né? E que mais pessoas estariam consumindo, as empresas desenvolvendo, que é o nosso sonho. Então, por parte de nós empresários da CDL Jovem, as pessoas se atraem naturalmente para fazer esse protesto. E daí o que precisa ser muito bem feito, o João enfatizou, é a conscientização das pessoas. Que elas também entrem nessa campanha conosco e gritem junto com nós, que daí nós vamos ser mais fortes, né, para chamar a atenção dos políticos. Ô João, quando se fala nessa questão do associativismo, né, tem essa mobilização nacional, a mobilização local, como é que tem sido essa mobilização aqui em Brasília, no sentido de trazer mais jovens empresários para essas discussões, não só políticas, mas também na modernização do setor? Como é que vocês têm conseguido fazer esse debate com os jovens aqui do DF? Uma coisa que eu já ouvi muito, o pessoal fala, no passado você tinha que inovar uma vez por ano para sobreviver. Hoje você tem que inovar todo dia, várias vezes. Então, quando você junta dezenas de jovens no mesmo ambiente, um ambiente favorável, um ambiente acolhedor, como a entidade que a gente está, para falar sobre negócios, as inovações surgem. É natural. Então você vai entender o que o seu amigo está fazendo, o que fulano, ciclano estão trazendo de inovação e o que você pode aplicar no seu mercado, no seu dia a dia, como um empresário. Então o jovem que tem empresa, o jovem que quer realmente empreender, ele vê esse valor. Ele vê que a gente não está aqui brincando. A gente está aqui se divertindo, a gente se diverte. A gente está aqui estudando, ensinando, aprendendo, sim. Só que a gente está gerando valor um para o outro. Então essa troca de valor, ela se torna muito valiosa. E não é uma troca de dinheiro. Vem cá que eu vou te contratar e você vai me contratar. Não. É uma troca de valor em essência. Eu vou te ensinar isso aqui, você vai me ensinar isso aqui. Os negócios vão surgir? Vão surgir. É natural. Ah, você tem, por exemplo, uma concessionária de carro. Eu tenho uma loja de roupa. É natural que a gente faça negócio entre si, porque a gente já se conhece. Ah, essa troca, né? Mas essa troca não é o fim. Essa troca não é... A gente não está aqui por conta disso. A gente está aqui pela geração de valor associativista, por estar aqui junto, tá todo mundo crescendo junto, com o mesmo intuito, todo mundo remando para o mesmo caminho. Então, todo mundo... É o que eu falei, dezenas de jovens no mesmo ambiente, várias cabeças pensantes diferentes, cada um consegue absorver um pouco ali para crescer, aumentando sua percepção de valor. E quando você tem uma percepção de valor aumentada, você consegue atrair mais gente. Então o movimento ele cresce muito por conta disso. E vocês têm cursos que preparam, treinamentos que preparam esse jovem empresário que chega dentro da CDL? Agora mesmo, a gente tem em andamento um curso que chama Trilha do Conhecimento, que é focado em comunicação. A gente entende que o empresário jovem ele tem que saber se comunicar cada vez melhor, não só para o mercado externo, mas também para dentro da sua empresa. Você precisa se comunicar melhor com seus funcionários, com as suas lideranças internas, com os seus clientes. Então, hoje está acontecendo, a gente está com parceria com uma escola de oratória e comunicação. A CDL Jovem DF está fornecendo para os associados dela um curso de 8 aulas gratuitas para o associado, cada uma com um tema. Amanhã mesmo a gente tem uma aula que é um pitch de vendas. Como preparar seu pitch de vendas da melhor forma possível. Então, esse é um exemplo. A gente tem eventos de networking puro, plenamente networking. Todo mundo está ali para se conhecer, para bater um papo, para fazer negócios realmente. A gente tem eventos que são como esse podcast. A gente coloca um empresário de renome para ser entrevistado e contar um pouco da sua história, para que quem esteja ouvindo e assistindo consiga ter insights, consiga entender algumas formas, algumas formas de tornar mais rápido essa vida empresarial. Isso é bacana que o João Pedro está falando. E, Rafael, você dentro de uma responsabilidade nacional sabe que a comunicação é que atrai. Quando você utiliza essas estratégias de comunicação bem feita, como o pessoal está fazendo aqui em Brasília, em nível nacional, você tem que fazer com que isso se contagie, né? Você tem toda a razão. A gente fala que o movimento da CDL Jovem ele é perene, né? Ele sempre continua, sempre cresce. E são por esses valores que o João comentou, que são muito enraizados de quem é da CDL Jovem.
Isso aqui não é um local onde a gente vai somente se conhecer e trocar um cartão. Se esse é o objetivo da pessoa, talvez ela esteja no lugar errado. Os negócios podem acontecer entre nós, mas como consequência da gente estar aqui, sabendo que aqui vão ter valores gerados que vão levar para a nossa vida empresarial. E é uma questão da gente dar e receber, né? As nossas ações são realizadas por voluntários, né? A gente não recebe por isso. A gente se voluntaria, a gente deixa a nossa empresa para poder estar promovendo essas ações, mas no final das contas, as pessoas que nós queremos são as pessoas que possam contribuir com o movimento associativista, ajudar a organizar essas ações, que tenham esses cases empresariais interessantes, são pessoas que querem ensinar, podem ensinar, mas também querem ouvir, né, nessa troca de experiência. Multissetor, né? Você pega o varejista de shopping center, com o cara que é dono de restaurante, o cara que às vezes tem uma empresa de serviço, e você está trocando essas informações, mas não está procurando um retorno imediato. O retorno pode acontecer posteriormente. E isso acontece em todo o Brasil, não é só aqui. O perfil de quem entra e sai, deixa o cartão, infelizmente não é o perfil que enraiza. Né? A gente quer pessoas que estejam comprometidas com uma causa associativista e se sintam, né, à vontade para poder estar aqui. A gente tem fortalecido esse tipo de ação. Eu acho que a CDL Jovem do DF e também de outros lugares, a gente tem a oportunidade de termos um corpo diretivo, né, das CDLs, sempre com nomes relevantes, empresarialmente relevantes. Então, são donos de estabelecimentos reconhecidos, que todo mundo às vezes tem a vontade de conhecer o case, e a gente tem a oportunidade de se aproximar dessas pessoas. Né? Então, quem que não gostaria, né, de estar com um grande varejista de utilidades domésticas, tem várias lojas aqui, que é, coincidentemente, um dos nossos diretores, né, trocar uma informação com ele. Como é que você conseguiu chegar aqui e chegar nesse tanto de loja? Quais foram as suas dificuldades? Poxa, meu amigo, eu estou com dificuldade na minha empresa de contratar um vendedor ou um gerente. O que você me dá de dica? Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai se fortalecendo empresarialmente. As pessoas também vão perguntando algumas coisas para a gente, e dentro do que a gente puder contribuir, a gente contribuir. Então, assim, esse perfil é um perfil que a gente busca nacionalmente e está sendo assertivo. As pessoas têm entrado na CDL Jovem, têm aprendido. Hoje em dia a gente tem CDLs que tem vários diretores e até presidentes que vieram da CDL Jovem, entrando com esse perfil e foram crescendo dentro da entidade. Hoje em dia estão na CDL Master, viraram presidentes, viraram conselheiros, e é um movimento natural nosso. Na sua opinião, o jovem está se arriscando mais? Eu acho que o jovem ele tá se arriscando de certa forma, porque empreender é risco. Não existe certeza na vida do empreendedor, né? Às vezes você está lá em cima e você cai, você tem que se reerguer, isso é normal. Mas o jovem, principalmente, ele está empreendendo com responsabilidade. E responsabilidade é isso. Você, antigamente, que nem o próprio João falou, você achava que uma vez por ano, você indo numa grande feira, você se atualizava e basta. Hoje em dia você tem que estar lendo e consumindo informação e fontes de qualidade o tempo todo. E daí uma das coisas que também eu acho que o CDL Jovem fortalece é que às vezes eu li uma informação que eu vou compartilhar com você e você não teve ainda a oportunidade de me trocar informações, porque o mundo está muito constante. A gente esteve na NRF no início do ano, algumas coisas que lançaram na NRF, que é a Feira de Nova York, em janeiro, algumas coisas já deram certo, outras coisas não deram certo, mas a gente conversando com empresários é que a gente vai ter a percepção de cada um. Como é que foi aquele momento? Está conseguindo aplicar? Não estou conseguindo aplicar? E o jovem está muito responsável. Ele está buscando informação o tempo todo. E isso aqui é um lugar onde a gente tem boas informações. João, eu observo aqui no Distrito Federal, no período que eu estou aqui, que já faz uns 5 anos, essa habilidade que o jovem tem para trabalhar em diversos setores. E ele empreende mesmo, né? De repente ele cria ali uma barraquinha de cachorro-quente cujo nome faz a diferença. De repente, a forma não é o produto cachorro-quente, mas a maneira como ele atrai o cliente faz com que realmente ele empreenda de uma maneira criativa. A gente está tendo o setor mais criativo puxado pelo jovem? Eu acho que volta naquilo que eu falei, é a percepção de valor. Então, um empreendedor que abriu sua barraquinha de cachorro-quente e inovou num nome diferente, numa barraca diferente, e que conseguiu trazer uma clientela, conseguiu expandir, abrir uma ou outra unidade, é um empreendedor que está atento
essas movimentações de mercado, atento ao mundo, atento ao que está acontecendo. Às vezes ele entendeu isso de outro local, ele viu essa informação em algum lugar, ele aprendeu aquilo em um lugar, às vezes foi uma coisa mais natural. E o jovem, ele, para crescer, tem que tomar risco. Você não tem o que fazer. O mercado de Brasília é um mercado muito bom, um mercado que é diferente do resto do Brasil, um mercado que é marcado pela uma renda constante de funcionalismo público. Então, uma parcela da nossa população, ela tem uma renda recorrente, que é diferente de outros lugares. Então, seja faça crise, não faça crise, uma parte da população continua recebendo ali o salário normalmente. Então, tem aspectos do mercado brasiliense que só Brasília tem. E tem uma parcela dos jovens que são curiosos, que são animados e que topam empreender. E quanto mais desses jovens estiverem aqui dentro, mais feliz a gente fica. E como é que foi a tua experiência, curiosidade, quando você montou a sua empresa? Onde você buscou essa informação? De onde que veio essa vontade de ter o negócio próprio? Eu venho de uma família de comerciantes. Então, como eu falei, meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe, todos do comércio. Cresci vendo aquilo. E quando eu era criança, quando você me perguntava o que eu queria fazer, era tudo menos aquilo. Com 18 anos, eu fui trabalhar com investimento. Na época, o investimento estava começando a estar na boca do povo. E me interessei, sempre que sabia como é que funcionava, fui trabalhar com isso. E um dia meu pai falou, vou abrir uma loja, vou abrir mais uma. E eu falei, cara, meu pai tem uma experiência de mercado já de muitos anos. Eu vou perder a oportunidade de ver como se monta uma loja, porque a gente acha que como que monta uma loja? Aluga espaço, enche de mercadoria e vende. Não é assim, não. Não é assim. Então, trabalhei alguns anos com meu pai, trabalhei 5 anos com meu pai, mais ou menos, e durante esse período, vi uma oportunidade de mercado, vi uma brecha, vi um espaço que não tinham pessoas atuando e que era uma dor, não só nossa, como dos nossos concorrentes, e montei a minha empresa ali pequenininha. No começo, só para conseguir curar essa dor da nossa própria empresa. E com o tempo ela foi crescendo, foi criando perna, foi criando braço, foi tomando forma, e uma hora eu decidi que ia sair e que ia seguir sozinho. Então hoje sigo sozinho, tenho minha empresa, ainda acompanho a empresa do meu pai. Eu acho que ele está no mercado, a empresa dele está no mercado há mais de 60 anos. Então, para mim, ela é um motivo de orgulho de ser uma empresa da minha família. É um legado do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. E tem um tempo que venho seguindo sozinho, venho aprendendo muito, venho tropeçando, levantando, tropeçando, levantando. Mas você me chamou a atenção por uma coisa. Você identificou um gargalo dentro da empresa, da sua família, e ali veio a vontade de empreender para atender a necessidade da própria empresa e depois expandir. Isso é fantástico, né? Eu sempre tive muito essa visão de dono, sabe? Que o pessoal fala muito, a visão de dono. Sempre tive isso muito, independente de onde eu trabalhei. Empresa júnior durante a faculdade, quando fui trabalhar com investimento, quando trabalhei com meu pai, eu sempre me dediquei mais do que é esperado. Sempre quis entender um pouco de tudo, quis estar a parte de todos os processos, quis entender como é que funcionava não só o mercado, mas como são os processos internos, como que faz isso, por que eu não posso fazer isso, por que eu posso fazer isso. Então, quando eu vi um gargalo de mercado ali, sem ninguém para preencher, eu falei, por que não preencher? E assim, é uma coisa que eu nunca esperei que eu fosse fazer. Nunca esperei que eu fosse empreender naquela área. E o que eu vejo hoje não tem área para empreender. O que eu gosto é de empreender. Então, se amanhã aparecer uma oportunidade em uma área completamente oposta, mas se eu tiver a disposição que eu preciso para tocar esse projeto, se eu tiver o capital disponível e tiver o tempo, por que não? Ah, que bacana que ele falou, né, Rafael? Porque eu queria saber também de você, de onde nasceu essa vontade? Você identificou algum gargalo também ali, alguma necessidade? Você falou, é ali que eu vou entrar, que deu o start? Eu sou muito grato ao movimento CDLista como um todo, porque eu iniciei na CDL Jovem com comércio varejista, tive altos e baixos, tive uma oportunidade de vender a minha empresa anterior e eu vendi na hora certa. E daí eu falei, agora tem que pensar num próximo negócio. E a CDL Jovem me deu uma sócia hoje. A minha sócia é uma pessoa da CDL Jovem, a Lúcia, vários conhecem ela, que é uma pessoa do CDL Jovem do Espírito Santo. E acabou que a gente, nessas conversas sérias de CDL Jovem, falamos, vamos montar uma empresa. E daí decidimos montar uma empresa. No momento da pandemia, a gente pensou
através dos ensinamentos que as empresas necessitavam fazer uma transformação digital muito rápida, que as empresas estavam abertas, recebendo com a vitrine lá todo mundo, né, que é o normal, e passaram a não conseguir mais vender dessa forma. E a gente percebeu que os empresários não estavam com a rapidez necessária para poder fazer essa transformação. A gente fez um produto que conseguiu atender as empresas rapidamente, né? As pessoas conseguiam procurar rapidamente no Google, organicamente, né? No raio geográfico que ela está, se a empresa está aberta, não está aberta, mas está entregando. Tem o telefone, tem o WhatsApp, ou se não, depois, né, posso ir fazer uma rota até essa empresa. E a gente começou a oferecer no mercado esse produto. Montamos a empresa na pandemia, rapidamente começamos a crescer. A empresa agora está com 4 anos e meio. A gente atende todos os estados da federação. Temos mais de 3.200 clientes hoje ativos. E eu falo, né? Melhor do que você ter um bom negócio, você ter um bom negócio com uma pessoa que seja um amigo seu, né? Uma amiga sua. E daí eu tive a felicidade de ter uma amiga da CDL Jovem que está nessa jornada comigo. E daí eu consegui perceber esse momento pelos ensinamentos que eu tive aqui, né? Pelas dores que os meus amigos estavam tendo naquele momento de pandemia. Olha, eu tenho 10, 15 funcionários, eu não quero demitir ninguém, mas eu preciso vender para conseguir mantê-los ocupados. E fazer o quê naquele momento, né? Aí que veio e daí que veio. O celular vai ser o meio da pessoa saber, opa, você está atendendo? Eu estou atendendo aqui, mas você só pode comprar comigo no celular e você vai na minha porta, eu te entrego. Tá tudo bem de máscara? E foi isso. Só que daí essa transformação digital, da maneira das pessoas pesquisarem e aprenderam muito a pesquisar naquele momento da pandemia, foi um comportamento que permaneceu. Hoje em dia, o varejo físico está fortíssimo, a experiência da loja está muito forte, mas o consumidor, principalmente das novas gerações, eles pesquisam muito. Então, se o João tem um produto lá na loja dele, a pessoa, muito possivelmente, os clientes dele já vão ter pesquisado que o João tem esse produto, e o João tem esse produto à pronta entrega, ele tem um mostruário, e ele quer conversar com o João, que ele é o especialista nesse produto, e sabe o que o João acha de cada uma das marcas, para comprar. Então, acabou que foi uma necessidade, uma oportunidade que a CDL Jovem me deu, e um hábito de consumo que mudou para ficar. E a gente ouviu muito, por exemplo, em feiras que, não, depois da pandemia o varejo vai desaparecer, o varejo físico. Mas nunca aconteceu. Pelo contrário, o varejista ele teve que cada vez mais estar junto no digital, se profissionalizar, melhorar o ambiente da loja dele. Até sabe por que é interessante isso que você está falando? Porque o digital leva para o físico. Que a pessoa que está olhando lá o produto, a empresa que está na parte digital, ela quer conhecer. É a necessidade do ser humano de visitar, de ver. E aí agrega as duas coisas, ou seja, as duas coisas se complementam, né? Se complementam e tem uma palavra para isso. É o phygital, né? Então, a pessoa tem a loja física, ela está bem digitalmente, então as pessoas sabem que tem o produto ali e ali tem a experiência de consumo. E daí essa experiência de consumo jamais vai ser tirada. A emoção da pessoa entrar numa loja, encontrei o produto que eu queria, experimentei, tive a explicação, vou comprar aqui. Né? Então, uma coisa ligou à outra, né? E no final das contas eu sou muito grato pelo movimento por ter me dado essa oportunidade profissional também. Ô João, e você viu na prática também essa questão do digital junto com a parte física, e o que eu acho interessante também, muitos jovens trabalhando com marketing digital. Você pega, por exemplo, garotos e garotas de 16 anos, essa juventude, essa geração, menos até da idade de vocês, fazendo acontecer com cada insight criativo no digital, que você fala como, e trabalhando da própria casa, né? Montou seu escritório ali no quarto, ou um cantinho, e está empreendendo de casa, né? Quando a gente pensa em barreira de entrada, uma coisa é quanto você vai gastar para montar uma loja. É uma barreira de entrada relevante. Quando você vê oportunidades digitais a custo quase zero, você dá oportunidade para pessoas que não tinham esse capital ou que não tinham um sócio para colocar esse dinheiro de fazer acontecer. Então, tem um jovem que dentro da casa dele conseguiu criar uma loja online que faz isso. Daqui a pouco esse cara está com uma loja física, ele está com um depósito, ele está com centro de distribuição. Então, a internet ela traz muito isso, ela traz oportunidade. Da mesma forma que
as oportunidades elas mudam de acordo com o tempo, né? E hoje é isso que o Rafa falou. Quando a gente vai às feiras, quando a gente vê o mercado, hoje se fala muito desse phygital. Antes a gente ouvia muito falar que o varejo físico ia morrer. Eu fiquei feliz esse ano que na NRF a gente viu que ressuscitaram o varejo, né? Totalmente É, diferente, né? ressuscitaram o varejo Uhum. físico. E eu sou meio old school. Eu não faço compra pela internet. Não gosto. Eu gosto de ir na loja, gosto de provar, gosto de ser atendido, gosto de conversar. Não comprou nadinha, nada Muito pela raro. internet, né? Acho que nem 10% das minhas compras são Não pela foi nem internet. lá na Shopee fazer uma visitinha. Nunca comprei. Pra você ter ideia. Então, eu sou uma pessoa muito física. Eu quero ir na loja, eu quero conversar com o vendedor, eu quero entender o produto. Só que antes de ir lá, eu já pesquisei. Já Eu pesquisou, já né? entendi o produto. Eu já vi o preço da internet, que eu sei que o lojista físico não vai conseguir vender. Ele tem uma estrutura muito mais pesada do que um galpão. Então, eu já pesquisei, já vou lá, feliz da vida, entendo, converso com o vendedor. Às vezes até consigo uma negociação boa. Compro, já saio com ele na minha mão na hora. Se der problema, eu sei onde levar, eu sei com quem resolver, que isso pelo menos me acalma muito na hora da compra de um bem. E a internet vem com isso, né? Ela dá oportunidades. Então, eu sou varejista físico. Só que o meu telefone, o meu WhatsApp, toca o dia inteiro de pessoas no digital. Eu trabalho com manutenção de máquinas e venda de peças. Eu recebo clientes do Brasil inteiro me perguntando se eu tenho a peça tal, da máquina tal, porque ele está lá no interior do interior, às vezes, precisando da peça para arrumar uma máquina dele. Cara, negocio ali com ele na hora, faço a venda, mando a peça para lá. Então, é isso, é o phygital, é a integração. Essa integração é muito interessante, né, Rafael? Porque você vê a necessidade de a gente ir no local, de visitar. Eu também tenho isso. Já fiz algumas compras para a internet, mas eu confesso que, igual o João, eu preciso ir. Eu tenho que ver, eu tenho que pegar, eu tenho que olhar, eu tenho que sentir a experiência que aquela loja está proporcionando para mim naquele momento. E o prazer de você já sair da loja com o produto que você quer não substitui, né? Eu acho que esse prazer não substitui. Eu acho que o nível de personalização do que você está comprando, somente o lojista físico vai poder te proporcionar. E eu acho que essa sensação de você poder comprar e já sair, ela resolve. Eu vou confessar que eu tive que comprar online. Eu estava com um evento no sábado, eu fiz uma compra de bebida online. E eu fiz com antecedência, com 10 dias. Eu tinha que receber na quinta-feira passada, meu evento no sábado. E eu recebi apenas, não vou falar qual que é o magazine, recebi um recado, ó, seu pedido foi extraviado, não iremos te entregar. Oh, desse jeito, que recado bom, hein? Então, Para quem está precisando do produto. E daí eu vou reclamar para quem? Eu vou entrar num atendimento, vou cair no Fica atendimento, ali. vou ter o reembolso? Claro que vou ter, mas vou ter que ir atrás. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia, elas mantêm essa questão de ir até o local, personalizar seu produto, ou se não trocar uma informação com um vendedor bem qualificado. E nessa busca, é só interessante frisar que as pessoas procuram muito as empresas com reputações boas. Então, você nunca vai num restaurante com uma nota muito baixa. Ou você vai numa assistência técnica que as pessoas falam que o vendedor está te enrolando. Então, hoje em dia, hoje o varejista físico não tem para onde se esconder. Ele precisa fazer com que as pessoas vão lá, tenham a melhor experiência, ele esteja focado de ter certeza que o cliente está saindo satisfeito do negócio dele, para que ele seja bem avaliado. Né? A pessoa, quando for procurar o estabelecimento, ó, vou até essa loja física aqui. Cara, tem notas boas, as pessoas falam que os vendedores são qualificados, eles tiram todas as dúvidas. Os produtos são aquilo que condiz. O preço é justo, não precisa ser o melhor preço, mas o preço está na média, né? Sair com uma boa experiência. Se eu tiver um problema, e isso que as gerações mais novas, às vezes, não estão nem procurando só nota boa, não. Estão querendo entender como é que os problemas daquela empresa são resolvidos. Não, tive um problema aqui nessa loja. Opa, o vendedor falou assim, não, quero entender um pouco mais sobre esse problema. Fale comigo aqui pelo telefone, eu venho aqui até a loja que vou resolver esse problema para você. Então, eu acho que isso conta muito, né, e vai cada vez mais fortalecer nessa integração física com o digital, fazendo com que os bons negócios, os negócios qualificados físicos, eles elevem as suas vendas. Isso é muito bacana. E aí, João, a gente vê o trabalho que a CDL Jovem está fazendo aqui. Eu gostaria que você colocasse quais os próximos passos. O que vocês estão trazendo de novidade aí e para trazer cada vez mais esse jovem empresarial para dentro do associativismo? Eu convido a todos os jovens de Brasília que queiram entender um pouco mais do mercado local, um pouco mais de boas práticas, um pouco mais do empreendedorismo no dia a dia,
a virem conhecer a CDL Jovem. Nós somos mais de 50 empresários jovens associados que estão aqui para trocar informação, para crescer junto, para conversar, para se ajudar e para aproveitar o que o associado tem. Então, nós hoje temos a linha de capacitação. Estamos agora promovendo cursos de capacitação em comunicação. Temos visitas técnicas a empresas. Então, um exemplo rápido. Toda vez que eu viajava de carro, eu passava por um galpão de uma empresa e falava, caraca, que galpão grande. Queria muito ver como é que funciona. Toda vez que eu passava, eu comentava. Meu irmão toda vez falava, não é possível que você fale do galpão de novo. Eu falava, vou falar porque um dia eu quero ir lá. Tivemos uma reunião da CDL Jovem nesse local. Quando eu vou ver, estamos nesse galpão, sentados com o presidente da empresa, uma das maiores varejistas do Centro-Oeste do Brasil, com o vice-presidente da empresa e com um dos conselheiros. É isso que o movimento proporciona. O movimento proporciona networking, o movimento proporciona aprendizado, conhecimento e amizade. E depois vem a experiência, né? Eu tenho grandes amigos que eu formei aqui dentro, como o Rafa falou. Cara, uma sócia. Ele tem uma sócia que veio do movimento associativista. Isso é... Eu fico emocionado de ver isso, o nosso movimento funcionando, dando resultado para o Brasil. Porque se ele não tivesse conhecido ela aqui, será que ele teria montado a empresa? Será que ele geraria o valor que ele gera para a sociedade igual ele gera hoje? Talvez não, talvez sim. Mas a CDL, o movimento associativista da CDL, trouxe isso, juntou todo mundo no mesmo ambiente, trouxe um ambiente favorável, um ambiente apoiador. As CDLs Masters, elas apoiam. A CDL DF apoia fortemente a CDL Jovem. Acabamos de inaugurar a nossa sala. Então temos uma sala nossa, com espaço de convivência. Temos equipe interna para acompanhar a gente, para conseguir aliviar as demandas do dia a dia, porque todos nós somos empresários. Então, para fazer uma reunião em horário comercial, para resolver alguma coisa aqui, eu tenho que me ausentar da minha empresa. E como voluntário, a CDL-DF entende a nossa necessidade. E ela está fazendo esses podcasts, ela traz um pouco desse viés empreendedor do jovem. Eles querem criar sucessão, eles querem criar novos jovens empreendedores, eles querem aumentar a competitividade do mercado brasiliense, que todo mundo tem oportunidade. E como é que faz para participar dessa CDL Jovem? Um empresário que está assistindo a gente aqui nesse Para momento. participar, basta entrar no nosso site ou no nosso Instagram, CDL Jovem DF, apertar lá no botão, você vai ser guiado para uma conversa no WhatsApp, que você vai entender se é isso mesmo que você quer, vai cadastrar seus dados e vai participar. Ah, João, eu queria, antes de me inscrever, eu queria conhecer. A gente tem evento mensal. Todo mês a gente tem um evento. Geralmente as últimas quarta-feiras. Então, toda última quarta-feira do mês tem o evento CDL Jovem. Temos algumas labels. Wine and Business, que é um evento degustação de vinho com networking. Com um aprendizado de vinho, que é o vinho é uma bebida super empresarial. Quantas reuniões a gente não tem que tem um vinho à mesa? A gente tem eventos de papo de empresário. Um evento que um empresário renomado vai contar a história dele, vai te dar insights para você conseguir crescer. Você vai conhecê-lo, vai conseguir conversar com ele, não só com ele, mas com todo mundo que está ali. A gente tem também o Business on the Rocks, que é outro evento. Um evento um pouco mais relaxado, um evento que você vai ali para conversar, para trocar uma ideia, em um ambiente mais propício a essa tranquilidade. Você vai ali para trocar ideias sobre negócio, sobre empreendedorismo e vai aprender. A gente tem também a coordenação, que são jovens que têm as responsabilidades maiores perante a CDL. Os coordenadores participam de reuniões semanais, tomam decisões, participam de capacitações exclusivas para eles. Eu, como coordenador geral do DF, como coordenador estadual, representando o Distrito Federal, participo 5 vezes por ano de reuniões fora. Então, como isso não agrega? Foi a história que eu falei. Toda vez que eu passava de carro na cidade, eu via o galpão. No ano seguinte, eu estava sentado com o presidente da empresa. Oportunidades que são geradas aqui, né? Que são incríveis. A oportunidade de um jovem com 20 anos estar convivendo com um empresário de 70 anos que já fez mais do que você consegue imaginar. Então, isso te agrega muito. A gente vê isso aqui no podcast, né? As experiências que eles trazem e vocês dando continuidade em todo esse processo. A responsabilidade é muito grande, hein? Sempre. E a gente tem que ter essa responsabilidade, porque assim a gente cresce. Muito bom. Quero agradecer a sua presença. Deixa a rede social da CDL Jovem. Convido o pessoal para seguir lá também. Pessoal, CDL Jovem DF. Você pode seguir também a CDL DF, CDL Jovem DF e portal CNDL. Portal CDL Jovem. CDL Jovem, CDL isso. Jovem. Portal CDL Jovem, que aí você vai acompanhar a nível local, a nível nacional,
vai ver meu rosto lá várias vezes, vai ver o do Rafa e vai estar acompanhando o nosso dia a dia. Convido a todos a participarem. Aqui é uma casa não só de aprendizado, de conhecimento, mas uma casa que você vai vir, vai conversar com pessoas que te entendem e vai entender as pessoas. Porque não é sempre que você conversa com um amigo seu e ele vai entender uma dor sua empresarial. Aqui eu te garanto que o pessoal vai entender. Com certeza. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Rafael, aproveito para convidar o pessoal também, essa mobilização nacional e cada vez mais trazer essa juventude aqui para dentro da CDL, que aqui é um espaço de crescimento mesmo, né? É isso aí, acho que o João passou bem o caminho para quem é do DF, está nos acompanhando, né? Procurar aqui o site, procurar aqui as redes. E nacionalmente também, né? A gente tem CDL Jovem em mais de 100 cidades pelo Brasil. Da mesma forma que você quer se associar, quer conhecer o movimento lojista jovem local, procure o site da CDL local, o CDL Jovem Local, e você se associe, né? A gente faz projetos o ano todo, pelo Brasil todo, e eu acho que a gente tem um ambiente muito leve, né? A CDL Jovem, ela tem projetos de responsabilidade, projetos grandiosos, a gente aprende muito, mas a gente aprende com uma leveza, com uma amizade, com um ambiente que é um ambiente gostoso, que a gente vai conhecer pessoas que vão agregar na sua vida, pessoas que são bacanas. Eu acho que isso aí não tem preço, né? A gente tem que valorizar, né, os lugares e as CDLs que apoiam os movimentos, que nem aqui apoia muito a CDL Jovem, e aproveitar. E daí, quem se interessar pelo nosso movimento da CDL Jovem Nacional, enfatizar mais uma vez, a gente tem o @portal CDL Jovem. Lá você vai conseguir se conectar com as mais de 100 CDL Jovens que temos em todo o Brasil, não só os coordenadores locais, os coordenadores estaduais e também os membros, né? Então, a gente deixa esse convite para fazer, né, parte, né, desse movimento bacana que é a CDL Jovem. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo trabalho que vocês realizam. Obrigado você, Marcelo, pela oportunidade. Para mim, eu fiquei lisonjeado, né, de participar, porque a CDL Jovem, além de ser um movimento que me deu uma oportunidade profissional de ter uma empresa muito bacana hoje, é um movimento que agora eu estou nacionalmente, né, coordenando, né, até o ano que vem, mas eu quero deixar bons legados, eu quero que outras pessoas entrem, a gente renove e tenham oportunidades bacanas que nem eu tive. Com certeza. Vocês dois vão voltar aqui, já estou fazendo o convite, que tem mais assuntos que a gente vai ter que debater que não deu tempo hoje, mas que a gente vai continuar ainda nesse espaço maravilhoso de comunicação. Obrigado por vocês terem vindo aqui. E vocês também que acompanharam conosco aqui, continuem ligados aqui no Gente que Faz. Toda semana tem experiência, tem novidade, tem tecnologia, tem conhecimento nesse espaço que foi feito para você. Eu fico por aqui, mas na semana que vem tem muito mais novidades. Tchau!